Fala pessoal, hoje é um domingão, dia do Senhor, dia de cultuarmos, dia de estarmos na presença de Deus como filhos amados de Deus. E nada melhor do que hoje, nesse dia de culto ao Senhor, explicar para vocês e tentar mostrar um pouquinho para vocês como identificar uma verdadeira igreja. Você que está na sua igreja ou que está à procura de outra igreja, como saber se você está no local certo? Como saber qual a igreja que você vai frequentar de verdade? Então fique até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês alguns passos de como identificar uma verdadeira igreja e como estar em uma igreja saudável e em uma igreja bíblica. O fato é que hoje em dia, em cada esquina nós temos uma igreja, uma congregação, um ponto de pregação. E talvez você possa dizer que bênção que o Brasil está se transformando, que bênção que o Brasil está ficando cristão, está vivendo para Cristo. Mas, na verdade, isso é um fato muito perigoso. Porque eu diria que mais de 50% dessas igrejas não estão prestando um bom serviço para o reino de Deus. Aliás, não estão nem comungadas com o reino de Deus. Antes, do contrário, fazem um excelente papel para a missão de Satanás nesse mundo. Isso pareceu pesado, mas é a realidade. Muitas igrejas estão apartadas do reino de Deus. Eu tenho para mim que Satanás ele mudou a sua estratégia. Ele agora está em um outro campo de atuação. Porque antes os cristãos eles eram tentados a sair das igrejas, a abandonarem a Cristo, saírem da congregação, irem para o mundo, irem curtir balada, eram tentados a se prostituir, eram tentados a toda sorte de pecado. Essa para mim era a estratégia maior de Satanás. Mas eu tenho entendido que Satanás ele mudou um pouco da sua estratégia e tem sido muito eficaz em sua nova estratégia. Hoje Satanás me parece que não está tão preocupado assim em tirar as pessoas da igreja. Mas se essas pessoas estiverem muito bem acomodadas e confortáveis em igrejas falsas, para Satanás já está ótimo. Porque Satanás ele pode perfeitamente te dividir com Jesus Cristo. Se você está em um local que você diz que está adorando a Deus, mas que na verdade você está sendo ensinado coisas que vão contra o Evangelho de Cristo, mesmo que de forma sutil, para Satanás é ótimo. Porque ele não tem problema nenhum de te compartilhar com Jesus Cristo. Jesus, ele é um caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é exclusivo. Jesus não aceita te dividir com ninguém. Mas Satanás, do contrário, aceita te dividir facilmente. Porque se você é dele e se você é de Jesus, automaticamente você está completamente entregue aos caminhos de Satanás, aos braços de Satanás. Então, sem mais delongas, vamos aqui informar para vocês como descobrir qual que é uma verdadeira igreja, se eu estou em uma igreja bíblica, em uma igreja saudável, como é que eu faço isso, como é que eu descubro isso. Mas antes de começarmos, queria dizer para vocês que a ordem não é uma ordem de importância. Eu coloquei aqui 5 pontos para identificar uma igreja verdadeira e com isso não é um grau de importância. Todos os pontos que eu vou abordar são igualmente importantes. E lembrando que não são apenas 5 pontos para vocês identificarem qual que é uma igreja verdadeira, mas eu coloquei 5 que são os que eu julguei serem mais essenciais. Mas obviamente que na caminhada cristã vocês identificarão também outros pontos que talvez não estejam aqui nesse vídeo. Então o primeiro ponto de todos é se a igreja não é uma igreja que abusa. Isso é muito importante que a gente aborde, porque nós estamos num contexto muito grande de igrejas neopentecostais e a teologia da honra. O que viria a ser, então, teologia da honra? É aquela crença imposta por supostos pastores que fazem o membro se submeter a qualquer ordenança de sua liderança, seja essa ordenança bíblica ou não. Então, se você está numa igreja assim, em que você precisa comunicar tudo que você vai fazer ao seu pastor, você precisa avisar de qualquer coisa, você precisa perguntar se você pode aceitar um emprego, fuja desse local. Se você precisa avisar o seu pastor, comunicar ao seu pastor, pedir permissão ao seu pastor para você frequentar uma outra igreja, para você visitar um parente seu, e se esse pastor não libera, você não vai, então fuja desse local, porque esse relacionamento é um relacionamento abusivo, não é um relacionamento saudável. Esses supostos pastores, que na verdade são lobos na pele de cordeiro, eles estão tentando fazer com que você se submeta a ele a qualquer situação para que ele possa te dominar e assim conseguir ser influência sobre a sua vida, nas suas finanças, nos seus relacionamentos e em tudo, te fazendo viver em um cativeiro. Nós tivemos grandes exemplos aí, né, como essa polêmica que surgiu na Bola de Neve, onde vários pastores se desligaram dessa igreja por justamente essa questão do abuso.
Até o Rodolfo Abrantes resolveu se posicionar, né? Falou que realmente a igreja passava por sérios problemas, os pastores eram pastores abusadores e etc e tal e tal. Essa é uma situação muito complicada. Nós precisamos viver em igrejas saudáveis, precisamos ter liberdade para tomarmos nosso rumo, para visitar uma outra igreja, para viver levemente em comunidade, em harmonia com os nossos irmãos. Então a primeira coisa, fuja de igrejas que são de pastores abusadores. Mas em segundo lugar, frequente uma igreja que tenha pastores teólogos. Isso parece um tanto óbvio, mas está dificílimo de encontrar. Nós temos pastores legais que tomam um cafezinho com os irmãos, que frequentam a casa do irmão, que se o irmão falta, o pastor já manda mensagem: ô meu irmão, senti falta de você. É um pastor parceiro, é um pastor amigo, é um pastor querido, mas é um pastor que não entende de teologia. É um pastor que é signatário da ideia de que a letra mata. E com essa ideia de que a letra mata, esse pastor está matando o seu rebanho. Nós não precisamos de psicólogos, nós não precisamos de terapeutas, nós não precisamos de psiquiatra nem de um pai. Nós precisamos de pastores comprometidos com as escrituras. E isso está muito em falta. As pessoas acham que é importante, antes de tudo, lotar a igreja de pessoas que se sintam bem consigo mesmo, mas não de pessoas conhecedoras da palavra de Deus. E muitos membros, infelizmente, continuam na igreja justamente pelo afeto dos irmãos daquela igreja, pelo afeto do pastor para com ela. Isso é completamente errado, é errôneo, é um equívoco. Nós temos que pertencer a uma igreja onde um pastor ele se dedica fielmente ao estudo das escrituras, em como aplicar as escrituras para aquele irmão. Eu serei pai em breve, tá chegando, falta pouco. Minha esposa está gestante. Imagina que quando meu filho nasça, eu dou uma atenção para ele, eu brinco com ele, eu levo ele no parque, eu compro presente, eu compro roupa, eu levo no cinema. Eu sou um pai que abraça, que beija, só que eu não faço uma coisa, que é alimentá-lo. E o meu filho vai emagrecendo, emagrecendo, vai definhando, vai perdendo as forças. O que é que os vizinhos aqui de casa fariam? Chamariam o conselho tutelar, me denunciariam. O que é que vocês achariam de mim como pai? Eu estaria sendo um bom pai? Não. Mas como assim? Eu estou dando tanto afeto, tanto amor, tantos presentes, mas eu não estou alimentando. Eu estou matando aquela vida, a vida do meu filho. Então, não importa apenas que eu dê carinho, que eu dê atenção, que eu seja muito gente boa. O que importa é que eu o alimente. E muitos pastores estão dando um leite, uma sopa rala para os seus membros justamente por falta de interesse de aprender a palavra de Deus. O que já é muito complicado, porque se ele é um pastor, ele já deveria ter vindo com essa bagagem teológica, porque fica muito mais difícil a pessoa aprender já exercendo o cargo de pastor. Mas em terceiro lugar, como identificar uma igreja saudável, uma verdadeira igreja? Com a pregação fiel das escrituras. Eu vou além, eu aconselho vocês a procurarem uma igreja que pregue de forma expositiva. A pregação expositiva, em síntese, é você ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. É muito comum a gente observar nas igrejas pregações temáticas, pregações textuais, que na boca de muitos pastores pode ser sim uma bênção, porque realmente pode ser uma palavra que venha da boca de Deus, é uma palavra que venha mesmo do Espírito Santo para nós. Mas a pregação expositiva é a pregação que você mais tem possibilidade de não errar. Você tem mais chance de acertar pregando expositivamente, porque você vai estar lendo o texto, atendo-se ao texto. E você não vai ficar indo na China, voltando, indo para os Estados Unidos e voltando. Você lê o texto e vai abordar aquilo que tem ali no texto. Fora que você não vai escolher temas para tratar com a congregação. Se você está expondo, por exemplo, o livro de Mateus, você começa no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Uma hora você vai abordar diversos temas. Por exemplo, a questão do divórcio. Em algum momento você vai abordar a questão do divórcio na sua igreja. E os irmãos, eles não poderão dizer que você está dando alguma indireta para algum deles. Ah, pastor, está falando de divórcio porque eu me divorciei. Não. Mas ele já espera que naquele culto você fale do divórcio, porque a pregação expositiva é uma pregação sequencial. Diferentemente de você abordar, por exemplo, o divórcio numa pregação temática. Hoje você vai abordar sobre uso de drogas. E aí na próxima semana você vai abordar sobre divórcio. Logicamente os irmãos vão entender que você entendeu que aqueles irmãos, alguém precisa ouvir aquela palavra e pode soar como uma indireta. Então, para mim, a pregação expositiva é a pregação mais adequada para uma igreja verdadeiramente bíblica. Eu quero abrir um parênteses e dizer que nem todas as igrejas que pregam de forma temática ou textual
são igrejas que são falhas, que são igrejas falsas. Não, não é isso que eu quero dizer. E nem também que toda igreja que prega expositivamente prega com fidelidade à palavra de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você procurar uma igreja que prega de forma expositiva, onde a palavra é de forma expositiva, a chance de você acertar é muito maior. Em quarto lugar, então, vai aí o quarto conselho de dica para que vocês procurem uma igreja verdadeiramente bíblica e saudável. Os louvores precisam ser cristocêntricos. Caramba, que diacho de palavra é essa, cristocêntrico? Louvores precisam ser voltados para a obra de Cristo na cruz e para a sua pessoa. O que isso quer dizer? Nós devemos excluir das igrejas os louvores que exaltam o homem. Por exemplo, você é o espelho, você é uma raridade. Um dia desses saiu aquela polêmica como é o nome daquela cantora, meu Deus? Helena Tanuri, da cantora Helena Tanuri, a pregadora também. Ela falou que tem uma música que é muito tocada nas igrejas, que é Jeová Jireh, né? O fogo não me queima, as águas não vão me afundar, não estou sozinho, tu estás comigo. Veja que essa música, ela é completamente centrada no homem. O fogo não me queima, o fogo não me abala, as águas não vão me afogar, eu não estou sozinho, pá, pá, pá. Nós precisamos cantar da obra redentora de Cristo na cruz. Veja a diferença dessa música que eu acabei de abordar para a música Poderoso Deus, do Antônio Cirilo, Ministério Santa Geração. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Veja que diferença de letra. Você exalta Cristo, você engrandece o nome de Cristo. Eu quero abrir um parêntese para dizer que essas músicas que são antropocêntricas, outra palavrinha difícil, mas que trata sobre a questão do homem, de falar sobre o homem, abordar temas do homem, não são pecaminosas em si, mas essas músicas elas não são feitas para serem cantadas num ambiente de culto. Você pode cantar lavando seus pratos? Pode. Você pode cantar arrumando sua casa? Pode. Você pode ir para um show, cantar. Tem um cara que ele canta muito bem, é um cara também do segmento gospel, que ele cantou a música que diz assim: não conte seus maiores sonhos pra ninguém, não mostre suas feridas para quem não tem. Essa música é muito linda, não tem exaltação nenhuma de Cristo. Mas você pode ir para um show ouvi-la? Com certeza. É uma música muito boa. Agora, no ambiente de culto, as músicas cantadas precisam exaltar a Cristo e a sua obra lá na cruz. Mas em quinto lugar, para finalizar esse vídeo, mas não para finalizar o tema de igreja verdadeira, porque como eu disse, vocês vão encontrar outros pontos que realmente tornam uma igreja verdadeira ou uma igreja falsa. Mas em quinto lugar, o que eu quero trazer para vocês é que essa igreja ela precisa ser uma igreja missionária. A igreja que você frequenta, que não tem sede de compartilhar da obra de Cristo na cruz, tem alguma coisa errada com ela. Vocês já viram aquelas igrejas que dizem assim: é melhor ter qualidade do que quantidade, e aí nunca saem para evangelizar, nunca saem para fazer um trabalho missionário, um trabalho evangelístico? Desconfie dessa igreja e caia fora. Porque aquilo que Deus fez por nós precisa ser propagado aos quatro cantos, precisa ser divulgado. Nós precisamos ter sede de ganhar almas, de ganhar vidas, de levar esse evangelho mais adiante, de propagar o reino de Deus para todo mundo. E se uma igreja ela não tem essa vontade, é uma igreja certamente doente, que precisa de ajuda, que precisa de suporte, que precisa ser mudada e precisa ter o seu líder trabalhado. Pessoal, essas foram as minhas dicas. Vocês conseguem identificar algum outro ponto que pode tornar uma igreja falsa ou uma igreja verdadeira? Se sim, comente aqui embaixo o que é que vocês entendem. Se discorda de algum ponto também, comentem aqui embaixo. Que Deus abençoe vocês e hoje é domingo, vão congregar.